O princípio de dizimar, ele passou do Antigo para o Novo Testamento? Graça e paz, irmãos, aqui é o Tom Cardoso. Vamos comentar hoje sobre a permanência do dízimo no Novo Testamento. Já fizemos um vídeo a respeito disso, mas vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto. O dízimo, ele permanece no Novo Testamento? Para a gente começar a responder isso, nós vamos analisar um pouco da trajetória de Paulo, como Paulo começou o seu ministério. Muitas dúvidas há quanto à permanência de Paulo na profissão secular, se é que podemos chamar assim, enquanto ele fazia a obra de Deus. Então vamos olhar aqui Atos 18, 1 adiante, como Paulo chega em Corinto. Verso 1. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E chegando certo judeu por nome de Áquila, natural de Ponto e que tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, e se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga, e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Nós podemos ver aqui que Paulo ele vai chegar a Corinto e se ajunta com esse casal, Priscila e Áquila, e eles vão trabalhar. Ou seja, enquanto Paulo estava ali nos seus primeiros passos na cidade de Corinto, ele passa a trabalhar. Ele faz tendas para se sustentar. E Silas e Timóteo, eles chegam à cidade de Corinto. Ou seja, no momento em que Silas e Timóteo chegam, Paulo foi impelido, impulsionado a continuar na palavra. Mas na segunda carta escrita a Corinto, Paulo começa a fazer um desabafo. Ele começa a tratar de assuntos muito delicados. E ele começa a dizer o seguinte, 2 Coríntios 11, 7. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Paulo aqui ele começa a falar a situação que ele passava, ou a condição que ele estava quando estava em Corinto, falando do amor de Jesus. Paulo ele retrata a condição financeira que ele passava naquela igreja. E vem o 8 e diz o seguinte: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Mas quando eu estava convosco sentia necessidade, e a ninguém fui pesado. Paulo aqui ele fala com pesar daquilo que acontecia. Acontecia algo em Corinto que fazia Paulo não receber salário da igreja de Corinto. Mas por quê? Nós podemos ir para a primeira carta a Corinto e ver do que se tratava. 1 Coríntios 9, verso 3, diz assim: essa é a minha defesa para com aqueles que me acusam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos o direito de levar conosco uma mulher crente? Como fazem também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Paulo aqui ele começa a desabafar, ele começa a falar de coisas que aconteciam durante a sua estadia em Corinto. Ou seja, só os irmãos do Senhor Jesus, só os apóstolos e Pedro podem viver do Evangelho, só eles podem deixar de trabalhar, só eles podem levar consigo esposa e família. Paulo aqui desabafa e intercedendo também pela vida de Barnabé. E ele começa a entrar aqui na defesa de uma questão muito importante. Verso 7. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do seu leite?
Digo isso segundo homens ou a lei também não diz o mesmo? Aqui Paulo começa a citar a lei. É, isso mesmo, a lei. Ele começa no Novo Testamento, citar lei. Para algumas pessoas isso é inconcebível, você trazer a lei para o Novo Testamento. Mas Paulo fez isso. Verso 9. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. E Paulo pergunta: Deus porventura tem cuidado de bois? Ou não diz certamente de nós? Certamente por nós está escrito na lei. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Verso 11. Se outros participam desse direito sobre vós, mas justamente nós, Paulo e Barnabé, mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo. Mas por quê? Para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. E aqui entra o verso 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão no altar participam do altar? Mas o que a lei diz? Se Paulo cita a lei, vamos lá na lei. Números 18, 21, e diz assim: Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Mas por que Paulo cita a lei em pleno vigor do Novo Testamento? Verso 14. Assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Assim também o Senhor Jesus ordenou aos que anunciam as boas novas, que vivam das boas novas. Paulo aqui claramente, abertamente, ele translitera princípio de dizimar, princípio de ofertar do Antigo para o Novo Testamento. E ele também dá a direção dos recursos. Ele também explica, usando a lei, que os que anunciam o Evangelho de Cristo têm o mesmo direito que os levitas tinham de participar do que é sagrado. Com certeza podemos ver que muito daqueles rituais levíticos foram abolidos em Jesus, foram realizados em Jesus. Mas o princípio de dizimar está permanente ainda no Novo Testamento, na vida dos que anunciam o Evangelho. Que eu possa ter te ajudado a entender um pouco mais sobre o dízimo. Repasse esse vídeo para frente, nos ajude a compartilhar aquilo que Deus tem mostrado a nós. Dê o seu joinha, vamos fazer essa mensagem chegar a mais pessoas e que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.